Meus amados irmãos, dando sequência à nossa série de mensagens sobre o avivamento que precisamos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1 até o verso 14, leremos a palavra de Deus. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e acompanhe esta oração. Deus bendito, nós estamos neste momento diante da Tua bendita palavra, e nós pedimos que Tu a apliques aos nossos corações conforme as nossas necessidades. Tu sabes exatamente aquilo que nós precisamos receber de Ti, e eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra nesta noite venha ao encontro dessas necessidades, para a glória do Teu nome. Faz uma grande obra, Senhor, entre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, temos aqui neste texto uma visão do profeta Ezequiel, uma visão difícil de ser imaginada. Quando eu leio esse texto, o que vem à minha mente é uma cena horrível, uma cena terrível de se ver. Talvez você se lembre de algum filme de guerra em que no final de repente aparece aquela cena em que você encontra um vale cheio de mortos, de pessoas, de cadáveres de pessoas que foram mortas na batalha, uns em cima dos outros, uns jogados de um lado, outros jogados do outro, um vale imenso de pessoas mortas, de cadáveres que vieram a sofrer, portanto, por conta daquela batalha. Aqui nós não temos
cadáveres, nós temos esqueletos, nós temos ossos, apenas ossos, ossos sequíssimos, ou seja, mortos há muito tempo. Não havia mais qualquer possibilidade de vida. Como disse F.F. Bruce, qualquer vestígio de vida tinha deixado de existir havia muito tempo. Havia muito tempo. Naquele contexto, no contexto dessa visão de Ezequiel 37, havia apenas ossos, esqueletos humanos, nada mais do que isso. John Taylor disse que os ossos representavam simplesmente Israel no Egito, o povo de Israel no Egito. Eles estavam ali mais de 10 anos, e quaisquer vislumbres de esperança que tinham no início, quando lá chegaram, já estava assim totalmente extinguido. Qualquer vislumbre de esperança, eles já não tinham mais esperança de que um dia sairiam daquela terra, de que um dia sairiam do exílio. Sua esperança se perdera, seus ossos estavam certamente muito secos. O verso 11, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 37. No verso 11, o texto vai dizer: então ele me disse, então o Espírito de Deus disse ao profeta: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Uma versão antiga, Almeida Revista e Corrigida, traduz essa expressão final, estamos exterminados ou fomos exterminados, traduz da seguinte maneira: nós estamos cortados. Estamos cortados. E o significado dessa expressão é que o nosso fio de vida foi cortado, por isso pereceu a nossa esperança. Por isso não temos mais o que esperar. Amados, a visão é uma reflexão do desânimo que Ezequiel certamente estava enfrentando e o povo de Israel também estava enfrentando no exílio. Essa visão reforça o fato daquilo que Deus está planejando fazer, a saber, levar o seu povo de volta do exílio para a sua terra, levar a efeito a revivificação do seu povo desanimado, entristecido, o povo de Israel. Vale a pena lembrar que o povo de Israel passou simplesmente mais de 70 anos, cerca de 70 anos no exílio. Com pouco mais de 10 anos que o povo estava no exílio, Deus enviou essa mensagem ao profeta. Deus concedeu esta visão ao profeta para animar o coração do profeta e animar o povo de Israel, para levar o povo a ter um ânimo novo. Mas a solução não veio logo em seguida. A visão veio de que Deus faria, mas a solução não veio no dia seguinte. Nessa sociedade imediatista que vivemos, em que esperamos que tudo aconteça no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, queremos que tudo aconteça de uma hora para outra. Imagine que essa visão só veio a se cumprir possivelmente cerca de 60 anos depois. Conseguem perceber a situação? Não sabemos quando, no nosso caso, esta pandemia vai acabar, quando ela vai terminar. Hoje pela manhã estava conversando com um irmão e ele estava me dizendo: pastor, já estão falando na realidade, na possibilidade de uma terceira onda dessa pandemia. Quando é que isso vai acabar? Essa é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter uma resposta, mas não temos. Entretanto, o ânimo precisa ser o nosso estado de espírito independente das circunstâncias. Independente daquela circunstância de exílio, Deus estava trazendo ao povo uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo. O povo não sabia quando o cativeiro ia acabar, não sabia quando o exílio ia terminar. Ainda assim,
ainda assim Deus estava dizendo que faria essa obra e que aquela palavra serviria para trazer esperança de volta àqueles corações, para trazer ânimo novo àqueles corações. Portanto, o ânimo é um estado de espírito que devemos manter no nosso coração, independente das circunstâncias, independente das situações que tenhamos que enfrentar, independente do que está acontecendo, do que possa vir a acontecer. Devemos manter o nosso coração fortalecido no Senhor. Precisamos ter a visão daquilo que Deus há de fazer em favor do seu povo. Não podemos perder a esperança. Nem sempre Deus nos dará a resposta ou a solução imediata, mas Ele deseja que mantenhamos o nosso coração cheio de esperança. Ele deseja manter o nosso coração esperançoso. Por isso deu aquela visão ao profeta, que nesta noite nós tenhamos uma visão de Deus, que renove a nossa esperança, que fortaleça a nossa esperança neste Deus que nos ama e que está conosco em todas as situações e circunstâncias da vida. Esteve com o povo de Israel durante aquele exílio, está conosco hoje durante esta pandemia. Depois da queda de Jerusalém, o povo foi espalhado e ficou muito abatido. A visão de Ezequiel tem uma mensagem simples: a nação de Israel, que se encontrava morta, um dia seria restaurada e trazida de volta à sua própria terra. Os ossos secos se transformariam em um exército de guerreiros vivos. Uma transformação igualmente poderosa se aplicará, portanto, ou se aplicaria a Israel. A força desta visão deu esperança a muitos ao longo dos séculos, disse certo autor. O poder de Deus pode mudar não somente as coisas mais impossíveis da vida, mas também as mais terríveis situações. Os judeus que estavam no exílio durante o ministério de Ezequiel diziam: nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos cortados, fomos exterminados. Wisby diz que Ezequiel havia transmitido ao povo a promessa do Senhor de restaurar a terra, de regenerar o seu povo. Ezequiel disse ao povo que um dia a nação que estava morta tornaria a viver, a nação que estava dividida seria reunida novamente. Nesta visão, o Espírito conduziu o profeta a um vale cheio de ossos branqueados ao sol, espalhados pelo chão, esqueletos de cadáveres há muito decompostos e devorados pelas aves e animais de rapina. Eram ossos de pessoas que haviam sido aniquiladas, possivelmente de soldados do exército judeu. Era humilhante para o judeu ter o corpo de um judeu não lavado, envolto em faixas e sepultado com dignidade. Aqueles ossos eram de pessoas que não haviam sido sepultadas com dignidade numa cova, num túmulo. Esses corpos haviam sido deixados num campo de batalha para que a carne se tornasse alimento para as aves de rapina, para que os ossos fossem branqueados posteriormente pelo sol. Na aliança que o Senhor havia feito com Israel, havia advertido que os seus pecados poderiam conduzir o povo de Israel a situações vergonhosas. Deuteronômio capítulo 28, versos 25 e 26 nos diz que o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e a ninguém haverá que os espante. Ninguém haverá que os espante, porque eles servirão de alimento para as aves de rapina. O Senhor disse a Ezequiel para andar no meio daquele vale de ossos secos, a fim de ter uma ideia da quantidade de ossos que estavam ali naquele vale. Amados, esta visão nos dá uma ideia de como podemos também hoje
experimentar vida, experimentar avivamento, revivificação. O avivamento que precisamos vem quando cremos que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. O avivamento vem quando cremos que Deus pode fazer aquilo que não podemos fazer. Volte comigo ao texto no verso 3. Diante daquele vale de ossos secos, Deus pergunta ao profeta: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? O profeta sabia que Deus poderia ressuscitar aqueles ossos, mas ele preferiu dizer: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Matthew Henry afirma que nenhum poder criado pode restaurar ossos humanos e pode dar-lhes vida. Só Deus pode fazer viver esses ossos. Esses ossos foram cobertos posteriormente de pele e de carne, e foi ordenado que o vento soprasse para que eles tivessem vida novamente. A visão serviria para alentar os judeus que desfaleciam, que perdiam a esperança, para anunciar a restauração deles depois do cativeiro e a recuperação de sua dispersão. Meus amados, aquele povo no exílio estava sem esperança. E você que nos acompanha nesta noite, a sua esperança acabou? A sua esperança terminou? Você acha que a sua vida não tem mais jeito? Você acha que a sua vida não tem mais solução? Quantas pessoas hoje estão sofrendo, especialmente pela falta de esperança? Acham que não existe mais jeito para suas vidas e suas famílias? Quantos casamentos estão terminando hoje porque os cônjuges acham que não tem mais jeito, porque perderam a esperança? Este texto fala de restauração, este texto fala de recomeço. Que palavra preciosa para nós hoje esse texto da palavra de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de recomeço, é o Deus que restaura, é o Deus que restaura. Ele é poderoso para nos fazer recomeçar. Já faz alguns anos atrás eu tive um computador, um laptop, e depois de fazer algumas operações com ele lá, eu acho que eu desconfigurei o computador todo e eu fiquei desesperado, já não sabia mais o que fazer. E eu liguei para o meu primo, que sabia muito mais de informática do que eu, e ele me disse: Marcos, vá ao lado do seu computador, você encontrará um orifício pequenininho. Apanhe a ponta de uma caneta e aperte um botãozinho que existe dentro daquele orifício. Aquele botão se chamava botão reset. E aquela simples operação fez com que aquele computador fosse configurado conforme a sua configuração original de fábrica. Voltasse à sua configuração original de fábrica. Deus faz isso com a gente. Deus tem poder para nos restaurar aquela configuração original de fábrica com a qual Ele nos fez. É isso que nós vemos aqui. Esse texto fala de restauração, fala de recomeço, do Deus que nos restaura, do Deus que é poderoso para trazer vida onde há morte, para trazer esperança onde há desespero. A nossa oração é que nesta noite Deus renove no seu coração a sua esperança. Se houve jeito para aqueles ossos sequíssimos, há jeito para a sua vida, há jeito para a sua família, há jeito para o seu casamento, há jeito para você. Deus, através do profeta, estava dizendo que traria de volta o seu povo. Isso é avivamento. Deus quer trazer vida onde há morte, onde há marasmo, onde há desânimo. Ele quer trazer esperança. Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos?
Eu não sei qual é a sua concepção a respeito da sua própria vida hoje. É possível que, olhando para si mesmo, você possa dizer: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, a minha vida acabou, não existe mais significado para a minha existência. Talvez você se sinta como aqueles ossos simplesmente sequíssimos, sem vida. Mas veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Vá comigo aos versos 7 até o verso 10. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército enorme. Deus quer que o seu povo tenha vida e vida abundante. No momento que o profeta começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se juntar, a carne começou a surgir sobre os ossos, a pele chegou depois, e de repente pareciam cadáveres, faltava vida. Mas Deus mandou o profeta: profetiza ao Espírito que está nos 4 cantos do mundo, para que venha e sopre sobre eles e haja vida. Deus quer que o seu povo tenha vida, vida abundante, vida verdadeira, vida que emana saúde e não doença. Quantas e quantas pessoas hoje estão doentes em nossos dias, pelas quais nós oramos e choramos, nos entristecemos. Mas quantos estão doentes do coração, quantos estão doentes da alma? A ordem de Deus diante dessa realidade é: profetiza. Profetiza. Quando o profeta começou a profetizar, a situação começou a mudar. Deus interveio e transformou aquele vale de ossos secos num grande exército. Hoje Deus quer que sejamos uma igreja viva para um Deus vivo, que profetize a este mundo que há esperança. Que há esperança em Deus. Nós temos esperança em Deus. Deus é a nossa esperança. Ele está ordenando a mim, a você, meu irmão, que fale à sua família, que diga à sua família: há esperança. Se Deus pode fazer nesta visão aqueles ossos sequíssimos retornarem à vida, há esperança para cada um de nós. Há esperança. Podemos ter vida. Ele quer nos usar para profetizar, dizendo como profeta: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Assim como Deus falou o que faria com a casa de Israel, abrindo as suas sepulturas, levantando o povo do marasmo, da depressão, Ele quer fazer o mesmo em nosso meio, neste tempo. Poderão reviver esses ossos? Foi a pergunta de Deus ao profeta. Do ponto de vista humano, a resposta certamente seria negativa. Humanamente falando, óbvio que não. Mas Deus é o Deus do impossível. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 17, é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A réplica de Ezequiel não questionou o poder de Deus, mas apenas expressou a convicção do profeta de que Deus sabe o que faz e é poderoso para fazer aquilo que Ele quer fazer. Ezequiel havia profetizado para os montes, havia profetizado já para as florestas, no capítulo 20, e aqui recebe a ordem de profetizar aos mortos, profetizar aos ossos.
F.F. Bruce disse que essa foi a congregação menos promissora que qualquer pregador já tenha pregado. A congregação menos promissora que qualquer pregador já tenha pregado. Mas a ideia encontra eco nas palavras do Senhor Jesus, em João capítulo 5, verso 25, quando Jesus disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Como é que os mortos podem ouvir alguma coisa? Mas os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, disse Jesus, e aqueles que a ouvirem viverão. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas dá vida. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, disse Jesus. A palavra de ordem de Deus em Ezequiel 37, verso 4, é seguida de sua promessa nos versículos 5 e 6. Ezequiel creu na promessa e obedeceu a ordem. Então os esqueletos recobriram-se de carne, de pele, de modo que parecia haver um exército, mas faltava vida. Faltava vida. É uma visão em duas etapas aqui. Primeiro, a recomposição dos ossos em corpos, e depois o sopro de vida que foi dado àqueles corpos para que eles pudessem reviver. Meus amados, quando Ezequiel proferiu a palavra viva de Deus, o fôlego, o Espírito de Deus entrou nos corpos e eles adquiriram vida e colocaram-se de pé. Exatamente algo parecido com o que aconteceu quando o homem fora criado. O Senhor soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma vivente. Meus amados, os ossos secos representam toda a nação de Israel, o reino do norte, o reino do sul, juntos, humanamente falando, qualquer esperança de ressurreição nacional estava fora de questão para eles, como para qualquer outro grupo étnico que perdera a sua identidade como resultado de uma deportação. Mas o ato soberano de Deus iria vivificá-los e trazê-los de volta à sua própria terra, como Deus fez anos mais tarde. A situação de Israel parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível, por isso precisamos crer no Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sem dúvida, essa visão tem uma aplicação espiritual para qualquer pessoa que precise de vida nova da parte de Deus. Precise experimentar Deus de uma forma muito mais rica, muito mais profunda, muito mais substancial. Precise experimentar um grande avivamento em sua vida. Em segundo lugar, o avivamento vem quando obedecemos a ordem de Deus, ainda que pareça absurda. Ainda que pareça absurda. Deus disse ao profeta: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Humanamente falando, seria absurdo profetizar aos ossos e imaginar que os ossos poderiam ouvir: ouçam a palavra do Senhor. Interessante que o profeta não profetizou a respeito dos ossos, mas profetizou aos ossos. Aos ossos secos, sequíssimos, sem vida, havia muito tempo. Por mais absurda que fosse a ordem, Ezequiel obedeceu e cumpriu. Deus hoje está nos mandando profetizar, está nos mandando proclamar a sua palavra, está desejando usar a cada um de nós dentro das nossas casas, nossos locais de trabalho, em todas as esferas onde tivermos influência e oportunidade
de compartilhar o Evangelho, Deus quer nos usar para trazer esperança e ânimo a quem perdeu a esperança, a quem está angustiado com esta pandemia, a quem acha que não tem mais jeito para a sua vida. Deus quer usar você que ainda é um júnior, você que é um adolescente, você que é um jovem, adulto ou idoso. Deus quer usar a cada um de nós que fazemos esta Igreja Batista da Capunga. Deus quer usar a cada um de nós. Obedeçamos a sua ordem. O avivamento virá se nós obedecermos a ordem de Deus. Ezequiel agiu conforme as ordens recebidas, e ao fazer assim, ressaltou que a obra do reavivamento é de Deus, do começo ao fim. Se o ser humano pessoalmente desempenha qualquer papel, é somente em obediência à orientação de Deus. O mesmo pode ser dito acerca da contribuição humana para qualquer avivamento espiritual. O nosso único papel é obedecer. Aliás, no domingo passado à noite eu disse aos irmãos, compartilhei com os irmãos uma definição de avivamento espiritual que é obediência. Quando nós decidimos obedecer a Deus, experimentamos um grande avivamento espiritual. Qual foi a ordem que Deus já lhe deu e você ainda não cumpriu? O que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? O avivamento virá quando decidirmos efetivamente obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos tem ordenado fazer. Por mais absurda que fosse aquela ordem, Ezequiel obedeceu e começou a profetizar aos ossos. Aos ossos. Mas de repente começou a haver um reboliço. Um reboliço provocado por Deus, não pelo profeta. O seu papel, o meu papel, é anunciar que há esperança, é profetizar, é anunciar a palavra de Deus, é dizer às pessoas que estão ao nosso redor aquilo que Deus nos tem mandado dizer. Vamos deixar o restante por conta dele. Ele fará um rebuliço santo. Ele começará a juntar os ossos. Ele começará a trazer carne e pele. E ele soprará o fôlego de vida, para que haja vida novamente. Vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento, para falarmos com Deus. Eu não sei como você se encontra. Talvez você esteja dizendo: o fio de esperança já foi cortado. O meu fio de vida já foi cortado. Eu não tenho mais o que fazer. Não existe mais esperança para mim. Não existe mais solução para minha família. Não há mais esperança para o meu tratamento. Mas o nosso Deus é o Deus de recomeços. Se você olhar nas páginas da Bíblia, você vai observar quantas e quantas pessoas tiveram a oportunidade de recomeçar. Foram restauradas pelo poder e pela graça de Deus. Quantas e quantas pessoas, e Deus quer fazer essa obra na sua vida. Ele quer trazer vida onde há morte. Ele quer trazer esperança onde há desânimo. Portanto, creia que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Esses ossos podem reviver? Senhor, Tu sabes.
E Deus sabe. E Deus tem poder para fazer isso. Para trazer à existência as coisas que não existem. Deus tem poder para restaurar a sua casa, a sua família, para dar um recomeço ao seu casamento. Deus tem poder para trazer novas páginas, novos sonhos, novos ideais ao seu coração. Você se sente abatido, deprimido, prostrado, moribundo. Assim como Deus trouxe vida àqueles ossos, Ele pode trazer vida a você hoje. Ele pode restaurar a sua vida. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos aqui. Contempla cada pessoa que nos acompanha neste momento à distância. Faz a tua obra, Pai, que somente tu podes fazer. Ajuda-nos para que, como igreja, cumpramos o nosso papel de obedecer à ordem que tu nos deste de profetizar, de anunciar a tua palavra, palavra de esperança. Ó Senhor, ajuda-nos, porque somente desta forma, de fato, obedecendo ao Senhor, experimentaremos um grande e poderoso avivamento espiritual em nosso meio, em nossa igreja. Traz à nossa memória, ó Deus, aquelas ordens que tu já nos deste, mas que porventura ainda não obedecemos, ainda não cumprimos. Estamos adiando, deixando para depois, quem sabe um dia. Que hoje haja uma decisão séria, no íntimo, no coração de cada um, para te obedecer. Mas, Senhor, contempla também aqueles que se sentem sem vida, sem esperança, que acham que não tem mais solução. Tu és poderoso, ó Deus, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Por isso, Pai, venha ao encontro dessas pessoas, manifesta Teu poder e Tua glória, renova-lhes a esperança, traz a vida, a alegria em Te servir, em Te seguir, em buscar o Senhor. Faz, ó Deus, uma grande obra, Senhor, em nosso meio, nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e suplicamos. Amém e amém. Vamos fazer uma oração cantada neste momento, através deste lindo hino de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Vem, visita a tua igreja.